você acompanhou o depoimento da veterinária do Aras e do dono do Aras falando sobre a pesquisa que foi feita a respeito da implantação de equipamentos mecanizados no lugar. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Como já havíamos dito, aqui no Aras Imperial ainda não se tem uma raça definida. O Denis cria cerca de 11 cavalos da raça Manga Larga Mineiro, Quarto de Milha e Pangarés. E ele faz questão de dar a mesma assistência veterinária a todos eles. O conforto e sanidade dos equinos devem ser levados em consideração quando se determina a dimensão da baia. Elas devem ter no mínimo 3x4, sendo que o ideal é que ela meça 16 metros quadrados, isso é, 4x4. Isso proporciona ao animal a liberdade de movimento de modo mais saudável. Baias menores do que essas dimensões podem levar o cavalo ao estresse, comprometendo seu desempenho nas atividades a quais ele é destinado. Que é mais do que importante, assim, né? Praticamente é obrigatório você ter isso, né? Você não vai conseguir criar cavalos se você não tiver uma assistência, uma pessoa da área técnica, uma veterinária, alguém assim, te dando um apoio quase que diário para isso, né? Não que nós temos aqui a necessidade diária, mas você tem que ter pelo menos uma facilidade de caso necessite a pessoa esteja em pouco tempo. O cavalo, como eu te falei, ele tem a rusticidade dele, sim. Mas eu acho que qualquer coisa que você tira de um ambiente natural e você coloca numa situação de confinamento, que no Aras é um confinamento de animais, você nunca vai reproduzir no Aras a mesma coisa que ele tem na natureza. E essa mudança, né, de manejo do animal natural para confinado, o que a gente vê que acontece é que aumenta o número de problemas com ele, né? É muito comum quem mexe com o cavalo saber que deu uma cólica no cavalo. E é pouco comum dar cólicas dos cavalos quando eles estão soltos na natureza. Não que não dê, mas é muito pouco comum. E em Aras isso é bem comum, né? Porque a implantação da ração é uma coisa diferente, ele não teria isso na natureza. Então quando você começa a fazer algumas alterações, o organismo do animal fica mais suscetível a problemas, né? Para ser um bom médico veterinário, não basta gostar de animais. É preciso ter muita competência e saber o que está fazendo. É preciso ter o desejo de cuidar desses bichos. Afinal, Thalita Vicino ainda destaca: ter uma infraestrutura adequada é fundamental no manejo com equinos. Eu tenho vindo aqui desde 2012, quando o seu Denis, na verdade, nem tinha cavalo ainda aqui na propriedade, e ele queria algumas informações, algumas dicas de como montar a estrutura dele. Então a gente veio e tentou dar algumas opiniões, dar algumas dicas para que ele montasse uma boa estrutura. Para uma ele não especificou nenhuma raça, ele nem definiu uma raça, ele simplesmente pediu que fosse auxiliado num projeto que pudesse atender bem os equinos de modo geral. Então, no que a gente pôde ajudar um pouquinho, a gente ajudou, porque o seu Denis é uma pessoa extremamente estudioso, ele é muito dedicado, então ele foi atrás de muitas opiniões, ele viu uma série de propriedades, ele estudou bastante antes de chegar ao que ele chegou hoje em termos de estrutura. A gente teve um cavalo machador aqui que teve uma claudicação de posterior direito, e foi identificada uma lesão a nível articular, né, da articulação metatarsofalangiana, do boleto do posterior direito, e daí foi feito todo um tratamento que foi feito a longo prazo, né, acompanhado principalmente pelo trabalho incisivo e importantíssimo do pessoal que trabalha aqui, do Pedro, que me ajudou muito, então com massagens, com fisioterapia, e a relação confiança, porque eu sempre digo, o médico veterinário não trabalha sozinho, a gente precisa de todo o apoio, de todo mundo que está junto, envolvido, para que dê um bom resultado. Então eu fiquei bem assim, no começo eu fiquei um pouco receosa pelo tipo de lesão que ele apresentou intraarticular, porque a gente desenvolveu um processo inflamatório, uma artrite, e a gente conseguiu desinflamar e conseguiu retornar esse animal às suas atividades, e foi muito legal porque foi um trabalho em conjunto.
A limpeza e desinfecção do piso são igualmente primordiais nas baias. Há vários tipos a serem utilizados, desde o piso de cimento recoberto com serragem ou maravalha, até pisos sintéticos de borracha ou material plástico. A ventilação exerce um papel fundamental nessa construção. O ar precisa circular de maneira uniforme com sistema de exaustor, de preferência, principalmente se a baia for coberta com telhas de fibroamianto, um tipo de cobertura que é muito quente. Aqui no Aras Imperial foi tudo tão bem pensado que até mesmo as caixas de água servem como um sistema que capta a água da chuva para matar a sede dos animais, para poder limpar os currais e, quem sabe, posteriormente até irrigar os pastos. Aqui é uma das melhores estruturas que eu já trabalhei, porque o que acontece? É um lugar bem ventilado, super arejado, uma baia ampla, do qual eles conseguem se socializar, porque o cavalo não gosta de ficar sozinho. Ah, ele é garanhão, precisa ficar sozinho. Não, de forma nenhuma. Os cavalos, eles gostam de se socializar. Então é importante que eles vejam um ao outro, porque assim eles conseguem ter uma vida melhor, uma qualidade de vida maior. O fato da baia ser ampla, às vezes o cavalo acaba ficando maior parte do seu tempo dentro de uma baia. Então, se você puder dar maior conforto para que ele fique dentro de uma baia arejada, ampla, com uma cama boa, uma boa higiene, uma água limpa, um sal mineral de qualidade, quer dizer, você está dando qualidade de vida para o equino. E isso independente da raça, certo? E aqui a estrutura foi montada, Luana, pensando justamente nisso. Não tem uma raça previamente definida, previamente marcada e determinada. Então aqui, se ele quiser colocar um brasileiro de hipismo, ele vai colocar e esse brasileiro de hipismo vai ficar muito bem aqui. Ele quer botar um manga larga machador, também vai atender a necessidade. O corredor é amplo, as portas são amplas, então você vê que tem facilidade de manejar para dentro e para fora. Então eu digo que essa estrutura é uma estrutura muito bem feita. Questão do trato eu passo trato para eles de manhã, 1 quilo para cada um. Depois do almoço tem alguns cavalos que eu pego, eu repasso mais uma quantidade de 1 quilo, que é alguns cavalos que tá precisando mais. Depois, à tarde, a hora que eu pego, e os cavalos que ficam eu continuo com feno. A gente dá feno para eles, uma quantidade também boa, para manter eles na baia parado. E depois à tarde, 4h30, antes das 5, pego eles também, os que ficou no pasto, repasso a ração de novo. A limpeza da baia é feita todo dia, deixo a baia sempre em ordem, limpinha todos os dias, por causa que eles deitam em cima das sujeiras que ele faz, aí não fica legal, junta mosquito e dá um mau cheiro também, então tem que ser feito todo dia. Limpeza de serragem, troca de serragem, conforme vai acabando, vai tirando a serragem, então tem que ir repondo. Aí agora a gente começou com um manejo novo, que vai retirar toda a serragem, uma vez por mês mais ou menos, retirar toda a serragem, lavar a parede, lavar chão, lavar tudo. O cavalo deve receber uma cama bem macia e absorvente para a higiene e repouso desses animais. Esses cuidados vão contribuir para não proliferar fungos e bactérias. Não se aconselha o piso de terra, pois é o que mais contribui para esse tipo de contaminação. Hoje você acompanhou como é importante ter uma infraestrutura adequada para alojar os equinos. Além disso, acompanhou um pouco do manejo feito aqui no Aras Imperial. Amanhã vamos voltar para saber um pouquinho da vegetação do local, além de acompanhar imagens dessa natureza exuberante e saber dos planos para o futuro do proprietário Denis Sanches. Até lá! Tchau!